Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Você pode me chamar de Mabi. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um caso brasileiro que era o que muitas pessoas estavam pedindo. Então hoje eu vou falar a história do assassinato do presidente da marca Yoki. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em São Paulo e seus avós fundaram a empresa do ramo alimentício Yoki em 1960. Toda a história começa lá no início do seu relacionamento em 2004. Enquanto Marcos ainda era casado e Elise trabalhava como garota de programa. Eles se conheceram em um site de relacionamentos onde Elise oferecia os seus trabalhos. Ela passou a viver como amante dele por 3 anos, até que ele decidiu pedir divórcio e assumiu a relação que tinha com ela. Eles se casaram oficialmente em 2009. O fato de Marcos ter tirado Elise da rua foi sempre um motivo de briga entre o casal. Ele sempre ameaçava deixá-la sem nada, inclusive sem a guarda da filha, e ela não tinha nenhuma confiança no marido. Eles viveram a sua vida normalmente até meados de 2010, quando Elise começou a desconfiar que estava sendo traída. Porém, com sua gravidez, no final de 2010, o casal acabou se reaproximando. A desconfiança de Elise voltou à tona nos anos seguintes. Por isso, começaram a ter vários desentendimentos e brigas entre o casal novamente. Semanas antes de ocorrer o crime, Elise começou a desconfiar de que Marcos estava vivendo uma vida dupla e resolveu contratar um detetive particular. Enquanto visitava a mãe no interior do Paraná, ela recebeu as provas de que precisava para confirmar as traições do marido. Ela descobriu que no mesmo dia que viajou, Marcos jantou em um restaurante de luxo em São Paulo com sua amante e passou a noite com ela no Hotel Mercury de Vila Olímpia. O detetive tirou várias fotos do encontro e entregou tudo a Elise. Na noite de 19 de maio de 2012, Marcos buscou Elise no aeroporto e a levou para o seu apartamento em São Paulo, acompanhados da filha do casal e da babá. A babá, assim que chegou no apartamento, já foi dispensada. Por volta das 19h30, Marcos desceu de elevador para buscar uma pizza, e essas foram as suas últimas imagens com vida. De acordo com o depoimento que Elise deu no tribunal, ela resolveu tirar satisfação com Marcos sobre o que havia descoberto e disse que não admitiria esse tipo de comportamento. Marcos xingou a esposa e lhe deu um tapa no rosto. Ainda com raiva, ele continuou a ofendendo e tudo ficou ainda pior. Ele ameaçou Elise de perder a guarda da filha e ainda ironizou o passado dela. Diante de toda a discussão, Elise percebeu que Marcos estava perto de uma arma de fogo que o casal possuía. Na verdade, por possuir porte ilegal de arma de fogo, eles tinham uma coleção delas. Com medo de que ele pudesse utilizar a arma contra ela, Elise correu para o outro cômodo da residência atrás de outra arma de fogo. Ela mesma disse em seu depoimento para a polícia que a arma seria apenas para intimidá-lo, com uma pistola 380 em mãos, que mesmo diante da arma, ele continuou com as ofensas. Elise disparou e acertou bem na cabeça de seu marido, que morreu na hora. Como ela havia feito um curso de enfermagem, Elise sabia muito bem sobre o corpo humano. Por isso, ela esquartejou o corpo só depois do sangue coagular e também sabia exatamente onde deveria cortá-lo. Elise esquartejou Marcos em 6 pedaços: cabeça, braços, tórax e pernas. Então colocou os restos mortais dentro de diferentes sacos para colocar dentro das malas de viagem. Assim ela poderia sair do prédio sem ninguém desconfiar nada e nem questionar o que era aquilo que ela estava levando. Elise deixou o corpo de seu marido na beira de uma rodovia em Cotia, São Paulo. Após 3 dias, o corpo foi encontrado, mas apenas dia 4 de junho os restos foram identificados sendo de Marcos. Ao analisar as imagens do prédio, as autoridades botaram a viúva como a principal suspeita. Ela confessou o crime dias depois. Então, lembrando que tudo que eu já falei antes sobre
a Elise está com medo do Marcos pegar a arma para atirar nela, ou a Elise receber um tapa no rosto, ou eles brigarem. Tudo isso é do depoimento da Elise. Então, nesse depoimento, ela já falou que ela agiu completamente sozinha. E, como eu já falei também, ela foi motivada pelas ameaças do marido e também pela infidelidade. E lembra que eu falei que por causa do técnico em enfermagem, ela sabia quando ela devia cortar o corpo, no caso, depois da coagulação do sangue. Ela falou no depoimento dela que ela tinha esperado 10 horas para cortar o corpo do marido, mas essa hipótese foi contestada pelo legista responsável pelo caso, Jorge Pereira de Oliveira. O médico explicou que, devido ao estado dos membros decepados, foi possível concluir que a cabeça e o braço de Marcos foram arrancados enquanto ele ainda respirava. Ele disse: de todas as partes achadas, apenas o braço esquerdo apresentava estado avançado de putrefação. Todas as outras partes estavam em bom estado de conservação, e não foi possível explicar o porquê. Ele disse isso em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2012. O julgamento de Elise foi um dos mais longos da capital paulista. Durante o julgamento, alguns pontos foram destacados para condená-la. A babá presente no dia do crime afirmou que Elise havia comprado uma serra elétrica no mesmo dia, algo que a promotoria utilizou para alegar que o crime havia sido premeditado. A hipótese de outra pessoa envolvida no assassinato também foi levantada. Na época, análises de DNA de sangue apontaram que havia um indivíduo masculino presente na cena do crime. Entretanto, o relatório final de 2018, feito pela Polícia Civil de São Paulo e assinado pelo delegado Frederico Starosta, confirmou que Elise agiu sozinha. Após 7 dias de julgamento, o júri a considerou culpada. Sua sentença foi de 19 anos e 11 meses, sendo reduzida em 2019 para 16 anos e 3 meses. A filha do casal está sob a guarda da tia de Elise, e as duas famílias dos pais das crianças decidiram que essa era a melhor opção para a criança. Hoje a assassina cumpre pena no presídio Tremembé, localizado a 140 quilômetros de São Paulo. E para mim é bem estranho estar contando para vocês um caso brasileiro, porque normalmente a gente ouve esses casos de assassinato, só que lá pro exterior. E era o dono da Yoki, sabe? É aquela marca que todo mundo já comeu pipoca feita daquela marca. Impossível alguém não ter comido. É muito famosa no Brasil até hoje. E também é estranho saber que eu sei falar todos os nomes que estavam aqui, porque normalmente é muito difícil decorar o nome das pessoas e dos lugares de qualquer caso que eu falo aqui que não seja do Brasil. Então, como esse é o primeiro, foi extremamente diferente de contar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá nas redes sociais, eu sou muito ativa lá no Instagram, se vocês quiserem seguir. Caso vocês tenham se interessado por esse vídeo, eu vou deixar outros aqui embaixo na descrição para vocês poderem assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo. E, é claro, deixar um comentário aqui embaixo sobre qual caso vocês querem ou qualquer outro vídeo que vocês queiram, seja de um caso brasileiro, de um caso de fora, ou até de um caso sobrenatural, vocês podem me falar que eu vou trazer aqui pro canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo.